Muito boa tarde, ou boa noite já para alguns. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa 8ª reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Nosso tema hoje é a semiótica nas ações judiciais envolvendo o previdência. A semiótica como ciência que analisa o sentido dos signos e a relação destes com o mundo que os cerca. Aplica-se perfeitamente aos conflitos de propriedade intelectual, em especial aqueles relacionados aos signos distintivos, como é o caso da imitação e o trade dress. E a nossa convidada é a professora doutora Sônia Maria Delbon, advogada, parecerista, semioticista e perita judicial, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, coordenadora da pós-graduação em propriedade intelectual, direito do entretenimento, mídia e moda da Escola Superior de Advocacia da ESA, da OAB São Paulo. Membro do corpo de especialistas da Câmara de Solução de disputas relativas a nome de domínios, vinculado ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da BPI. Sônia, querida, muito obrigada por você estar aqui com a gente na nossa reunião mensal da comissão, pela tua disponibilidade e por estar aqui dividindo a tua experiência e o teu dia a dia, aí como perita, parecerista e uma doutora no assunto de semiótica. A palavra está com você, minha querida. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Estava falando para a Soraya que eu acho que o pessoal do Guarujá, pelo menos, não deve me conhecer, porque a última vez que eu estive no Guarujá, eu era criança. Faz muito tempo mesmo, uma hora eu vou visitar vocês e a comissão. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar num assunto que tem sido meu dia a dia, eu acho que pelo menos nos últimos 15 anos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Bom, então, o que é semiótica, né? Entende-se por semiótica o estudo dos signos. Então, concebendo o signo como tudo aquilo que representa algo para alguém. E vou falar até um pouquinho de como a semiótica entrou na minha vida, em dois momentos completamente diferentes. Quando a gente vê essa definição, né, que é o estudo dos signos, e nós trabalhamos muito com signos distintivos em marcas, em trade dress, em concorrência em geral, então eu fico pensando, como é que eu não imaginei, né, que a semiótica tinha tudo a ver com a minha profissão na propriedade intelectual. Mas o fato é que eu já trabalhava com propriedade intelectual há uns 15 anos, quando resolvi fazer doutorado em comunicação e semiótica. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu trabalhei 15 anos no Grupo Abril, onde eu fui gerente jurídica. No primeiro momento, eu trabalhava só com propriedade intelectual, e no segundo momento, a gente fez um trabalho preventivo muito bom, nós não tínhamos nenhuma ação contra o grupo na área de propriedade intelectual, e eu recebi um desafio de atuar na área de imprensa, né, e de fazer, inclusive, um trabalho preventivo na área de imprensa, que estava sofrendo muitas condenações em razão de violação de direitos da personalidade, como imagem, honra. Então, a minha entrada na comunicação e semiótica da PUC foi para fazer o que foi a minha tese de doutorado, que eram os conflitos entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, como a imagem, honra e intimidade. O que eu não imaginava é que eu ia encontrar na semiótica, né, uma conversa tão forte com a propriedade intelectual. Fiz a minha tese, saí da PUC em 2005, né, doutora em comunicação e semiótica, mas eu ainda não tinha pensado em aplicar a semiótica. Aí o meu orientador, que está até o nome dele aqui, como nós trabalhamos juntos e foi ele meu incentivador a entrar nessa área, ele falou: Sônia, eu estou sendo chamado para fazer trabalhos para a área jurídica, da sua área de propriedade intelectual. Né? Só que eu não tenho base de propriedade intelectual e essa conversa é importante. No primeiro momento, eu não levei muito a sério, para ser sincera, né? Até que, acho que foi o doutor Jacques Labruni que me chamou para um caso muito complicado, que já estava até em fase de recurso, e
comecei a atuar na área e vi que realmente tinha tudo a ver. E o meu medo inicial, mas eu vou me deslocar para a semiótica, será que eu me deslocando para a semiótica vou me afastar da propriedade intelectual? E aconteceu exatamente o contrário, né? Porque foi uma outra forma de olhar para a propriedade intelectual, conservando todo o estudo de propriedade intelectual que eu já tinha e continuei tendo. Hoje eu trabalho com muitos escritórios e grandes escritórios, tenho aprendido cada vez mais. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aqui, tem um barulho. E, de qualquer forma, eu acho que é uma conversa muito interessante que a gente vai conversar aqui. Então, assim, quem são os autores que mais se aplicam? A gente tem vários autores que se dedicaram à propriedade intelectual, inclusive no Brasil, a gente tem o francês Saussure, que era mais uma semiologia. No Brasil, a gente tem Décio Pinhatari, tem o italiano Umberto Eco, né? Então, quando eu penso no signo, o signo é alguma coisa que está no lugar de uma outra. Então, a relação entre uma palavra, um significante, e uma coisa que é o seu significado. Então, a gente tem, às vezes, situações ou questões linguísticas, e aí eu vou aplicar numa situação de marcas nominativas, evocativas, ou até numa questão de imitação ideológica, em que a gente vai usar estas teorias, né, semiológicas do Saussure, eventualmente do Décio Pinhatari. Então, por exemplo, eu falo a palavra árvore, imediatamente o que vem à minha mente é aquela figura, né? Então, às vezes eu troco. E às vezes eu tenho, aquele caso aqui da direita era ter um caso concreto, né? A palavra cor e tom, e tinha a ver com uma marca completamente evocativa. Então, aqui a gente usou a questão da semiologia e esses autores, né? Mas o que a gente mais usa em situações que envolvem marcas mistas, trade dress, muitas vezes questões de direitos autorais e até situações que envolvem imagem, né? Esse foi um exemplo que eu não pude trazer, né, porque é um caso que envolve pessoas reais e eu não me senti confortável, mas a gente trabalhou até com situações que envolvem o uso de imagem, né, e a semiótica ajuda. Então, o Charles Sanders Peirce ele tem uma estrutura triádica, né, ele cuida da semiótica mesmo, então tem o signo, o objeto e o interpretante. Vamos falar muito rapidamente sobre esses conceitos para não ficar chato. Tá? Como a gente faz, inclusive, nos processos, traz uma parte inicial explicando os conceitos e depois aplica na prática, que é o que fica mais interessante. Então, o signo pode ser dividido em qualissignos, então aquelas propriedades internas, os aspectos qualitativos e sensórios, como as cores, as linhas, as formas. Os sinssignos, que são os aspectos singulares da mensagem, então a mensagem que se oferece à percepção, né? Então a singularidade do signo no seu contexto. Então, se ele está numa prateleira, uma coisa está na minha mão, é outra, né? E os legissignos, que são um caráter geral, como algo que pertence a uma classe de coisas. Então, são as convenções histórico-culturais, algo que é comum a uma categoria. E aí o objeto pode ser dividido em ícones, né? O ícone não é aquilo que a gente costuma dizer, né? Essa pessoa é um ícone naquele assunto. Então, na semiótica não é isso. É um poder de sugestão que brota de aspectos sensoriais, uma relação de semelhança. Então, se eu falar cocoricó, imediatamente vocês vão pensar, né, na figura de um galo, etc. Quando eu trato de índices, eu estou falando de uma referencialidade direta. Então, indica aquilo a que ela se refere sem ambiguidade. Então, uma causa e efeito. Se eu falo uma nuvem negra, né, a gente vai pensar na chuva, chão molhado, certamente choveu, né? E a pessoa está com febre, né, é a doença. Né? E os símbolos, que são as mensagens com poder de representar ideias abstratas, convencionais. Então, eu vejo a aliança na mão esquerda da Soraya, eu sei que ela é casada, né? Eu vejo um logotipo, né? Eu penso exatamente, é o símbolo daquela marca, daquela empresa. Uma marca, se eu fizer esse sinal aqui, acho que vocês até já imaginam qual é a marca, né? Estava falando até da Nike. Então, muitas vezes é um único símbolo, um desenho, um sinal, que é um símbolo. E aí a gente tem o interpretante. E aqui a gente vai trazer coisas mais práticas. Então, o interpretante emocional ou afetivo. Então, é aquele que não tem razão ainda, não tem nada de racional. São efeitos interpretativos
puramente emocionais. O funcional, a gente tem efeitos mais reativos, eu tenho uma ação e uma reação, e o lógico é aquele mais da natureza do pensamento. Então, eu tenho uma construção lógica de um raciocínio. E aí eu vou trazer, na semiótica, os 3 momentos de compreensão. Então, a primeira idade. O que é a primeira idade? É quando a percepção é intuitiva. A gente não consegue chegar a uma conclusão a respeito de um objeto. É um objeto que eu nunca vi, ou uma situação que acontece muito, que é a compra de impulso. E a compra de impulso, muitas vezes, não é porque eu sou louca por compras, né? Vou numa loja e compro aquela blusa que eu gostei de todas as cores. Nem é disso que a gente está falando. É aquela situação em que, por exemplo, vou fazer uma compra no supermercado, né? E eu vou comprar aqueles produtos que eu já estou acostumada, eu não vou me deter diante de cada um deles para examinar a marca, né? Então, muitas vezes, a gente acaba pegando um produto errado, né? Porque ele imitou o trade dress. Então, a primeira idade, a gente vai trazer algumas formas práticas, né? De mostrar semioticamente essa primeira idade e o que pode acontecer de erro num consumo por impulso. A segundidade, a percepção é descritiva, então você já consegue identificar algumas características a respeito do objeto. A terceira idade é a percepção é sintético-analítica. A gente consegue claramente identificar, diferenciar os detalhes. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Com algumas imagens, né? Que o Igor vai reconhecer facilmente. Né? Primeira idade, eu tenho, dá para perceber aqui, que são ou 2 motos, ou 2 bicicletas, mas mais claramente 2 motos, mas eu não tenho muito detalhe, né? Aqui é a segunda idade, já está mais claro, e já está ficando mais ou menos evidente que são 2 objetos muito semelhantes. E aqui é a terceira idade. Aqui eu já analiso, já vou ver que, de fato, né, a marca coreana que eu tirei aqui imitou a marca japonesa, que elas são quase iguais. Né? Então, a gente usa muito essas aplicações práticas da semiótica. E a gente tem um outro tipo de autor, que é o Yuri Lotman, que é mais recente, ele já é da década de 1980, que ele trata da semiótica da cultura. E ele criou um conceito muito interessante que se aplica muito nas situações de objetos tridimensionais, como, por exemplo, a imitação do trade dress de uma loja, de um restaurante, né? Situações como esta. Então, a semiosfera ela é um equivalente da biosfera, só que ao invés de ele está substituindo a natureza pela cultura. Então, ele vai lidar com o entorno. Então, a gente, quando vai analisar comparativamente pela semiótica ambientes tridimensionais, a gente vai usar esse conceito de semiosfera, porque há situações em que a gente entra num ambiente, como um exemplo, a gente entra em alguma loja, alguma lanchonete muito tradicional, né? E a gente, qualquer lugar do mundo, a gente sabe que a gente está no McDonald's, por exemplo. Qualquer lugar do mundo que você entra, você sabe que você está lá. Você não precisa ficar procurando o M, né, a marca propriamente dita. Você já sabe que você está lá pelo próprio ambiente. E tem vários restaurantes, várias lojas que têm essa situação. Né? E se o outro imita, né, ele vai confundir e a gente semioticamente vai analisar. E uma coisa muito importante, por isso que quando o professor Byron me chamou para trabalhar com ele, é uma coisa que realmente tem muito a ver. A análise semiótica, o norte, nos casos, né, de conflitos, é a tese jurídica. Então, a gente precisa ter em mente qual é a tese jurídica para aplicar e traduzir semioticamente. Então, é muito importante, como eu falei, eu já tinha 20 anos praticamente de propriedade intelectual, porque eu comecei a estudar semiótica em 2001, mas eu só comecei a aplicar profissionalmente em 2008. Né? Então, eu já tinha 20 e tantos anos de propriedade intelectual e de atuação nessa área. Então, a semiótica veio somar e veio trazer um novo olhar, mas a gente sempre tem que ter
como norte a tese jurídica, né? E há muitos casos que nós recusamos fazer o trabalho, porque realmente a gente acha que não dá para aplicar, ou até porque não funciona, né? E depois eu vou dar mais exemplos aqui. Então, e a gente tem uma outra situação que a gente traz, né? Inclusive o professor Byron, que trabalha comigo, ele é professor da USP, formado em filosofia, professor da publicidade. Então, a gente explora, muitas vezes, princípios filosófico-teóricos. Então, como é que a gente faz? A gente vai trabalhar com a semiótica, com o direito e, muitas vezes, com outras áreas do conhecimento. Então, há situações que a gente vai trazer a antropologia, né, a comunicação, a publicidade, muitas vezes. Por exemplo, numa situação de direito da moda, muitas vezes a gente vai fazer uma análise histórico-cultural da questão, né? Eu tive um caso que envolvia era uma bebida, né, que o Ministério Público estava dizendo que ia levar as crianças ao alcoolismo. Então, a gente teve também um olhar semiótico psicanalítico, né? Então, muitas vezes a gente vai trazer a semiologia, né, quando é um caso de marca nominativa, por exemplo, uma análise sociológica. Então, muitas vezes a gente vai somar esses conhecimentos e vai aplicar a semiótica, mas junto com outras áreas do conhecimento, né? Então, aqui a gente pega várias outras áreas e faz uma análise interdisciplinar. E como é que a gente vai usar, quando que se vai usar na propriedade intelectual? Então, normalmente a gente fala mais nas situações de litígio com concorrentes, mas muitas vezes nós somos chamadas pelas empresas, aí normalmente não é pelo jurídico, para um outro momento. Então, por exemplo, no momento da escolha da marca e da criação da identidade visual do produto. Então, por exemplo, surgiu um caso recente em que a pessoa queria que aquele produto tivesse uma identidade visual muito singular, muito característica, que fosse protegida pelo trade dress. Por outro lado, muitas vezes, eles sabem que algumas situações têm que seguir o líder de mercado. Se não seguir, as pessoas não identificam determinadas características, né? Então, por exemplo, na hora que eu vou fazer um produto light, se é um leite, às vezes tem um que é azul, o vermelho é que é o integral. Então, tem algumas características que você não consegue fugir, né, do que o líder começou e todo mundo seguiu. Mas, por outro lado, você tem que ter a singularidade. Então, muitas vezes, a semiótica vai acabar ajudando nessa escolha, né? Ou, muitas vezes, o símbolo daquela marca, né, como que a gente ajuda semioticamente a ficar mais claro para o consumidor, né? Como é que o consumidor vai associar. Então, um exemplo foi, isso aconteceu há muitos anos, a marca Vivo tinha aquele bonequinho, né? E o bonequinho tem os dois bracinhos, né? E as duas perninhas, e acaba tendo os dois Vs, né? De uma forma ou de outra do Vivo, né? E o pontinho, a bolinha. Então, tinha uma série de situações que o próprio bonequinho já representava aquela marca Vivo. Então, na hora de escolher a marca, o Vivo foi a mais adequada, que era uma das opções, né? No posicionamento ou reposicionamento da marca no mercado, né? Então, também vai se trabalhar com os signos verbais, que são as marcas, né, propriamente ditas, os visuais e tudo mais. Existe análise semiótica interdisciplinar de filmes publicitários, né, que a gente acaba fazendo também, mas o que a gente mais tem sido chamado mesmo são as situações de litígio com concorrentes. Então, quais são as fases em que os estudos semióticos são juntados às ações judiciais envolvendo propriedade intelectual? Então, eu acho que o momento mais adequado seria ou com a inicial, até para facilitar a obtenção de uma tutela de urgência, né? Ou com a contestação, né? Justamente para evitá-la, por exemplo, ou para impedir que ela ocorra. Na fase de produção de provas, né? Eu tive um caso aqui que eu vou mostrar no final, que é do direito da moda, em que ela aconteceu antes de tudo isso. Era um caso de uma ré, só que o trabalho aconteceu antes da inicial, né? Pela autora, e acabou dando muito certo. Na fase de produção de provas, também é um momento, às vezes após a realização de prova pericial. Não é o natural, mas o que já aconteceu? Às vezes a imitação de trade dress parece tão óbvia,
né, que o autor nem acha que ele vai precisar de um parecer, de algum estudo, porque parece óbvio. Só que chega, de repente, pega um perito e o perito entende que não há risco de confusão, e a gente tem tido muitos problemas aqui em São Paulo com alguns peritos que não têm conhecimento de propriedade intelectual e que têm uma visão completamente diferente da nossa. Então, um caso que parecia certo e, de repente, vem um laudo negativo. Então, às vezes, a gente pode atuar, e muitas vezes nós atuamos como pareceristas e assistentes técnicos, né? Em vários momentos aqui. Cliquei em algum lugar errado. E, eventualmente, na fase recursal. Coincidentemente, o primeiro trabalho semiótico que nós fizemos foi um caso que já estava em fase recursal, né? E a aplicação da semiótica na prova pericial. Então, aqui, ou por peritos, ou assistentes técnicos, né? Então, aqui, eu costumava ser chamada como perita antes das varas especializadas, né? Depois que surgiram as varas especializadas, advogados não têm sido chamados como peritos. Então, apesar de eu ter a semiótica, que é uma ferramenta muito interessante para uma análise de violação de trade dress, eu tenho atuado agora mais como assistente técnica e não como perita. Mas a gente tem alguns peritos, inclusive aqui em São Paulo, um deles, inclusive, foi meu colega na PUC e fez alguns trabalhos bem interessantes, né, de perícia. Então, como eu falei, na análise semiótica, o norte é a tese jurídica, né? A gente precisa entender a tese jurídica, muitas vezes a gente também trata das questões jurídicas no trabalho, se for um parecer completo, mais aprofundado, e a gente vai traduzir semioticamente aquilo, e muitas vezes visualmente, né, para o juiz, aquilo que já está na tese jurídica. Então, aqui, eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu acho que é fundamental para a gente explicar como é que a gente trabalha na semiótica. Então, a gente fala trade dress ou conjunto imagem, será que ele equivale à identidade visual de um produto, de uma embalagem, de um serviço ou até de um estabelecimento comercial? Então, aqui eu acho que é importante, muitas vezes a gente vê o próprio juiz, o próprio perito tratando como sinônimo, mas não é qualquer identidade visual que vai configurar um trade dress ou um conjunto imagem, mas tão somente aquela identidade visual que seja singular e característica, identificadora da origem e com suficiência distintiva, ou seja, ela tem que fugir dos padrões e tendências da categoria. Aí sim, se eu tenho a imitação desse trade dress por terceiros, a gente vai ter o risco de confusão ou associação e a concorrência desleal. E na semiótica a gente vai ter que demonstrar exatamente tudo isso que está dito aqui, né? Por exemplo, se eu mostrar essas 3 imagens aqui para vocês, esses 3 produtos em que eu retirei a marca, eu não tenho dúvida que todo mundo vai identificar, né? Então, se a gente imitar essas embalagens, aliás, no terceiro caso, não é uma embalagem, é uma bolsa, né? E no final eu vou falar um pouquinho do trade dress nessa área de moda, que eu acho que é quase que excepcional, mas este caso se aplica, né? O risco de você comprar errado, se a pessoa imitar essas características que a gente está vendo aqui, é muito grande, né? Então, aqui estão as marcas. Então, assim, a análise semiótica, primeiro ela tem que demonstrar que aquele produto, aquele serviço, aquela loja, aquele estabelecimento comercial tem uma singularidade da sua identidade visual. Tá? Em primeiro lugar, aquela identidade visual tem que ser singular, de forma que o consumidor consiga identificar a sua origem, mesmo sem estar atento para a marca. Seja uma embalagem exposta numa gôndola de supermercado, numa farmácia, seja aquele ambiente tridimensional de um restaurante, de uma loja, etc. Essa identidade visual tem que ser distintiva e não está inserida num padrão ou numa tendência da categoria, que muitas vezes... Então, assim, não basta a gente fazer uma comparação binária, né? Eu tive um caso, esse caso está em andamento, por isso que eu não pude trazer, mas foi um caso que o réu me procurou
né, nos procurou, e a hora que eu olhei as duas embalagens, eu falei, não, elas são realmente muito parecidas, não dá. Aí ele falou, não, mas eu quero que você leia o que a gente está preparando aqui e o que o cliente tem para te mostrar. E aí eu vi que existia toda uma tendência do mercado, algo que mudou, tinha mudado na última década, e aquilo que eles tinham de semelhante já guardava semelhança com outros produtos anteriores aos dois, né? Então, aquele a gente conseguiu fazer um estudo. Então, tem que ter cuidado. Não basta eu olhar e dizer são parecidos. Se eles são parecidos, mas eles estão dentro de um padrão de mercado, né, não tem porquê, o próprio STJ diz isso, você dá um direito para alguém, para um deles. Né? Não faz muito sentido se o que eles têm de semelhante é justamente o que está dentro do padrão daquela categoria. Né? E aí a gente tem que demonstrar que houve realmente a imitação do trade dress pelo concorrente, tudo isso que vocês estão falando nas peças processuais, juridicamente, a gente vai ter que demonstrar pela semiótica comparando os signos. E aí ainda o risco de consumidor ser levado à confusão ou associação. Né? Então eu trouxe alguns casos, eu não trouxe muitos, porque são casos, esses aqui que eu trouxe, são casos já encerrados e que os clientes concordaram que fosse mostrado. Esse da Ciroc é um caso que foi, acho que um dos primeiros que a gente fez aqui, o primeiro grande, né, que a gente foi desde o começo até o final e foi bem sucedido, e eu tenho visto esse caso reproduzido em várias outras ações, então não tem segredo nenhum este caso. Este caso é da vodka Ciroc, né, que ela tem uma identidade visual bastante diferenciada, né, e esta outra marca aqui, que eu coloquei de propósito uma antes, outra depois, para a gente colocar lado a lado, a gente vai ver as diferenças, mas a gente vai ver como elas têm muito mais semelhanças. Então, aqui, uma coisa interessante e uma coisa muito legal, que nem todo cliente faz, mas neste caso da Diageo, eles me forneceram todas as informações sobre o processo de criação deste produto e desta marca. E isso acabou sendo muito interessante, porque a gente conseguiu contar um pouco essa história que o juiz entendeu de onde veio cada elemento ali. Em primeiro lugar, a gente pensa na vodka, é uma bebida nacional russa, né, com alto teor alcoólico, que ela é muito consumida em países de clima frio, mas normalmente ela é feita a partir de cereais ou de batatas. Então, ela é tida como uma bebida popular, né, embora ela tenha outras versões mais sofisticadas. E uma coisa interessante, a legislação da Comunidade Europeia estabelece que vodka é um destilado feito de qualquer produto de origem agrícola. Então, não precisa ser só batata, não precisa ser só cereais. Então, qual foi a ideia deles aqui? Né? Eles quiseram fazer um produto sofisticado, um produto que entrasse no universo do luxo. Então, para isso, eles fizeram mudando o paradigma de popular para sofisticada, trazendo inovações intrínsecas pela própria bebida em si, que não era de cereais nem de batatas, mas de uvas francesas e colhidas no final da tarde, para maior frescor, e ainda extrínseca, se vocês olharem, vocês percebem que essa embalagem parece a embalagem de um perfume, né? É algo que lembra, né, o design de um perfume, algo mais sofisticado. Né? Então, eles fizeram todo o processo, desde da colheita das uvas e tudo mais, tudo passava, são processos bastante custosos, especiais, para criar algo bastante especial. E foi uma bebida, ela foi lançada em 2003, e chegou ao Brasil em 2005 e foi lançada no Brasil em festas com celebridades, em lugares elegantes. Em 2009, poucos anos depois, o Brasil já era o terceiro mercado consumidor. E um pouco depois surge, né, o concorrente, né, que eu fiz aqui. E ainda a garrafa, ela lembra um frasco de perfume, ela tem aquele degradê a partir do fundo até atingir a transparência, e todos os elementos foram inspirados na região francesa de Gaillac, que é de onde provém as uvas, né, que fazem a bebida. E o próprio nome Ciroc, que vem da contração de cime, que é cume, com roche, que é pedra.
E tem aquela pedrinha azul que é inspirada num corante extraído de folhas que eram usado em pintura, né? Os grandes pintores do século XVI usavam, e na tinturaria. E ainda o galo, que é o símbolo da região de Gaillac e da própria França. Então, cada elemento da embalagem tem uma razão de ser, o que não acontece com a concorrente, né? Então, do ponto de vista semiótico, a gente vai olhar as qualidades e o seu poder associativo. Então, nós vamos examinar as qualidades visuais, as visuais táteis e as visuais verbais. Então, por exemplo, primeira coisa, deixa eu ver se isso aqui não é uma tendência de mercado, né? E aqui a gente vê que não existe um padrão de mercado no mundo da vodka. Existem as mais variadas embalagens, formatos de garrafas, cores de garrafas. E embora o azul seja uma cor fria e, portanto, seria natural que a vodka, que é uma bebida que a gente toma muito gelada e se guarda no freezer, que tivesse a cor azul, nenhuma tem essas características, né? Daquele final azul com o degradê e depois a bolinha em alto relevo, ou em alto relevo ali azul. Então, nenhuma delas tem essas características. Não existe um padrão de mercado, então eu posso comparar uma a uma. Então, a gente foi olhando desde os signos cromáticos, a questão das cores estão nos mesmos lugares, assim como a transparência está exatamente nos mesmos lugares. Os símbolos em azul, essas bolinhas de cima, né, esses desenhos em cima que são em alto relevo, e o de baixo, que é um degradê, né, do escuro para o claro. E a gente até fala na semiótica que são qualidades visuais táteis, porque tanto aquela bolinha, né, tem um relevo efetivo, quanto o fundo da garrafa, em função da estrutura cromática, ele representa um volume. Então, a gente também tem uma sensação de volume aqui. Então, dá para falar numa qualidade visual cromática e visual tátil, né? E o outro, embora não seja uma bolinha, também é um símbolo em relevo. O que elas têm, né? Então, de diferente mesmo vai ser a marca. A marca é completamente diferente. Então, o aspecto do signo verbal é totalmente diferente. E aqui, aquele recurso semiótico que eu mencionei para vocês, que é o efeito desfocado. Por quê? Porque ele dá aquela ideia de primeridade. Se aplica em duas situações. Vou inventar uma aqui, já que a nossa anfitriã do dia, Soraya, é uma pessoa muito elegante. Imagina que a Soraya tenha me convidado para jantar na casa dela. Ela sabe que eu só tomo vinho, mas ela falou: Sônia, você tem que experimentar uma vodka feita de uvas francesas colhidas no final da tarde. Como eu sou muito curiosa, eu vou experimentar. E o que eu notei? Ela até falou o nome, mas eu sou péssimo para nomes, eu não guardo nem os nomes dos meus alunos, eu sou horrível. Ela me serviu, e o que eu notei, né? Que era uma garrafa muito bonita, que tinha um fundo azul, em degradê, tinha uma bolinha e uma tampinha prateada, né? Aí eu chego no supermercado, falei, como é que é mesmo o nome daquela vodka maravilhosa que a Soraya me serviu? Eu não lembro, mas eu vejo a garrafa, né? E falo, é essa, só pode ser essa, né? De repente eu comprei errado. Ou a outra situação, em que eu estou tão acostumada a comprar o produto que eu nem paro na gôndola do supermercado, né? Eu vendo assim, pelo olhar periférico, aquelas cores ali, já ponho no meu carrinho, de repente, nesse caso, eu vou perceber quando eu chegar em casa. No primeiro caso, talvez eu perceba quando eu for beber, eu falei, poxa, na casa da Soraya estava tão gostoso, né? Por que será que na minha casa não está? Aí eu vou descobrir que eu comprei errado. Então, a primeira idade tem muito essa situação. E muitas vezes os juízes, quando olham para isso, aquilo que a gente fala, a hora que eles olham, eles entendem, né? Não, isso não se aplica para tudo, tá? A gente teve algumas situações em que o cliente falou, mas por que você não usou o desfoque? Eu falei, porque, embora seja muito parecido, né, as manchas cromáticas não estão nos mesmos lugares. E se eu fizer o desfoque, não vai dar a sensação que a gente quer dar, né? Então, muitas vezes a gente usa outros recursos. Este aqui dá quando as manchas estão no mesmo lugar. A gente só tem uma diferença aqui, que é o local da marca, né? Que é justamente, praticamente, é o mesmo espaço que ocupa. Então, essas qualidades visuais verbais é o que tem de diferença, porém, diante do conjunto, né? A gente olha aqui, então, lado a lado, e se eu desfocar vai ficar pior ainda, né? Ela aí vai ficar
muito parecido. Então, aqui foi um caso em que a gente chegou, né, depois de estudar todos os elementos, a gente viu que havia um predomínio das semelhanças sígnicas nas duas embalagens. E, além de tudo, tinha a tradição sígnica da Ciroc, que era um produto já muito conhecido no Brasil e já com uma tradição sígnica, né? E que a outra se apropriou em benefício próprio. E ela, inclusive, falava que era o seu primeiro produto premium. Então, a gente vê que, no fundo, acaba pegando até um pouco da carona das características intrínsecas que ela não tem. Ela era à base de cereais, né? E podia levar o consumidor a erro, confusão ou, no mínimo, uma associação. Então, e além de tudo, a gente tem uma questão da diluição, né? A gente tem se constrói uma marca, constrói um trend dress especial e vem alguém e começa a imitar, né? E você vai perder aquela característica que você tem. Então, aqui foi julgado procedente, neste caso, em primeira instância, só não houve condenação em dano moral, mas eles tiveram realmente que trocar a embalagem, e isso foi confirmado nas outras instâncias. Este caso que eu trouxe aqui é um caso também que saiu na imprensa, muito conhecido. Em princípio, é uma situação que envolve marca, mas, curiosamente, vocês vão ver. Então, o que acontece aqui? Eu acho que é uma das marcas mais importantes, um dos símbolos mais longevos, né, e importantes da história, que é o Johnnie Walker, que ele está presente em todas as bebidas há mais de um século, né? Ele foi sendo atualizado, né, esse homem de lado caminhando, ele foi passando por várias evoluções, mas ele sempre esteve presente no whisky, e surgiu uma cachaça artesanal chamada João Andante, e que tinha como símbolo, né, este homem de lado andando. Então, praticamente, é uma tradução, né, de Johnnie Walker, né, virou um João Andante aqui, e, obviamente, ninguém vai confundir um uísque com uma cachaça artesanal, mas é evidente que você está criando uma diluição de uma marca famosa, né? E o mais curioso é que depois ele teve que tirar, né? Ele teve condenação e tudo mais, mas ele virou um andante. E o mais curioso é que ele foi imitado por um terceiro, que também foi processado pela Diageo, obviamente, que era a Maria Andante, né? E a Maria Andante era uma cachaça que se dizia uma cachaça para mulheres, e aí ela imitou o trade dress do outro que estava imitando a marca da Diageo. Então, são essas coisas curiosas que acontecem. Então, a gente tem aqui uma singularidade do conceito do andarilho na marca Johnnie Walker, né, o Striding Man, que desde 1909, e foi, inclusive, evoluindo, mas sempre esteve presente, está presente em todas as garrafas, né? E aqui a gente vê o João Andante, que depois teve que trocar para o Andante. E o curioso, né, aqui não há risco de confusão, mas uma associação e um risco de uma diluição da marca famosa. Vocês viram, já apareceu né, do João Andante, apareceu uma Maria Andante, né, podia aparecer o Joãozinho Andante, caminhante para um refrigerante, e isso vira uma bagunça. A gente não pode deixar de proteger uma marca famosa, e a gente foi fazendo vários estudos semióticos aqui neste caso. Este foi um caso também, que eu pedi autorização expressa para julgado para usar aqui, a Veuve Clicquot e o espumante brasileiro, né? E aqui o que é muito interessante, ele tem toda uma tradição sígnica, o primeiro rótulo, né, nesta cor, amarelo alaranjado, e aliás, a viúva se referia ao amarelo ovo, né, porque naquela época todos os ovos eram orgânicos e as gemas eram esse amarelo alaranjado, é mais um cor de laranja do que um amarelo, né? Não tinha aquela gema clarinha que a gente vê hoje. E esse primeiro registro de rótulo foi feito no Tribunal de Reims em 1877. Por isso que eu falo, sempre o processo de criação, sempre a história, né, daquela marca, daquela identidade visual são importantes para um estudo semiótico e uma compreensão no tribunal. E aí a gente dá uma olhada nas garrafas de vinho, né? Como é que são? Existe um padrão, eu até peguei aqui
emprestar do mundo vinho, né? A gente tem o gargalo, o pescoço, o ombro, o bojo, a base, e as garrafas de cada um dos tipos de vinho. E no caso do champanhe, o espumante, de uma maneira geral, né? No caso do Veuve Clicquot, é uma champanhe, tem que ser da região, todo mundo aqui sabe, mas ela tem os ombros mais caídos, ela tem um vidro mais grosso, tem esse tipo de rolha diferenciada para segurar o gás. Então, este é um padrão. Quando eu penso no design da garrafa, a gente vai ver que aqui é um padrão, né? Agora, então, é evidente que as garrafas seriam parecidas. Mas aqui a gente olha, a parte superior, o pescoço e o gargalo, são cobertos por um laminado dourado, depois tem na parte inferior, no início do ombro, tem essa tira amarelo alaranjado e em volta da tira tem um dourado. Depois a parte central é um espaço livre de vidro escuro, né, mais esverdeado. E depois a parte inferior do bojo tem os rótulos retangulares na cor amarelo alaranjado e a grafia das marcas na cor preta. Então, né, a gente tem, se eu pegar na primeira idade, a gente vai ver o quanto elas são parecidas, né? E se a gente olhar, eu peguei uma foto até de supermercado, né? Essa daqui eu pus ela no meio para chamar a atenção. Então a gente vê quando você entra numa loja de vinhos ou no supermercado onde estão os espumantes e champanhes, a gente vê de longe a Veuve Clicquot, porque ela tem uma cor que chama muita atenção, né? Então, se vocês olharem, os rótulos, as embalagens são os mais variados, embora o formato das garrafas, né, e o tipo de rolha, o tipo de vedação seja sempre o mesmo, né? Mas a gente não tem nada parecido, né? E aqui, se a gente colocar lado a lado, né, você vai ver como elas estão parecidas. Se a gente embaçar, é impossível saber qual é uma e qual é outra, né? E aqui foi uma coisa muito interessante que foi dada a tutela antecipada pelo tribunal, que entendeu que não era só uma questão da cor, né, mas toda a distribuição das cores na embalagem e das formas, e a sentença mostrava, inclusive a sentença fez até uma menção ao estudo semiótico, e eles mostram como a possibilidade de confusão, né? Olha, tal circunstância foi corroborada pela imagem desfocada dos produtos, que evidencia a similitude entre as garrafas e a possibilidade de confusão aos consumidores mais desatentos, ainda que os produtos sejam destinados a públicos distintos, né? Não, é óbvio que a diferença de preço era enorme, né? Se de repente eu estou entrando numa loja de vinho só para comprar aquele espumante, eu vou perceber na hora do preço, mas eventualmente você vai fazer uma compra para uma festa no supermercado e vai comprar uma quantidade enorme de ingredientes. Isso vai perceber quando chegar em casa, né? Então, e aí a gente tem muitas outras situações. Eu trouxe uma situação de automotivos, o que é muito comum, não sei se ainda acontece, mas até poucos anos atrás era muito, muito comum com carros e com motos. Então, aqui, se a gente olhar, é difícil da gente distinguir qualquer um, qualquer outro, né? Tirei as marcas aqui. E este daqui foi uma coisa muito interessante, porque neste caso tinha não só a questão do trade dress, como o desenho industrial. Então, várias dessas peças estavam protegidas por desenho industrial, né? E a gente foi olhando detalhe por detalhe, tudo extremamente parecido, quase igual. E a gente fez uma sobreposição, né? O original é o vermelho e a cópia chinesa era o verde, e a gente vê que o verde quase que não aparece aqui, né? Era uma situação em que houve uma imitação, chegando quase que à figura da reprodução, né? do trade dress. E eu trouxe um caso, que eu não vou dizer qual é o restaurante, mas que houve a situação do ambiente arquitetônico, né? Então, a gente está falando de ambiente tridimensional, que a gente usou aquela outra teoria do Yuri Lott. Então, era um restaurante tradicional de comida australiana e estava sendo inaugurado numa cidade do interior de São Paulo um outro restaurante. Vocês vão ver que desde a fachada é parecida, né? E aí
todo o ambiente de arquitetura de interiores, né? O fundo, os elementos decorativos, a iluminação, né? Então, a gente viu toda a mesma estrutura cromática, a mesma forma de iluminação, e aí a gente provoca uma semiosfera, né? Que é esse entorno visual na mente do consumidor, que age como uma referência identificadora daquele universo simbólico do restaurante tradicional que as pessoas estão acostumadas. E nesse caso, enganou até a imprensa, tá? Porque saiu no jornal que na cidade deles ia estar sendo inaugurado o restaurante X, quando não era o restaurante X, né? Era o restaurante Y. E não contentes, eles imitaram até as fotos do cardápio eram as mesmas, né? Então ficou uma situação. Aqui é como era servido, e algumas coisas que a gente misturou aqui, nem eu consigo dizer qual que é de um, qual que é de outro, né? Então aqui a gente tem toda essa situação de ambientação, né, que a gente trabalha também, e aqui trabalha com aplicando um outro doutrinador, né, um outro semioticista, como eu falei, que é o Yuri Lott. E aí, já estou chegando aqui no meu final, falar um pouquinho do trade dress e do fashion law, né? Então, a aplicação da semiótica em alguns litígios. A gente tem usado bastante, tem sido chamada, curioso, porque quando em 2015 eu chamei a Débora para a gente coordenar o primeiro curso de Direito da Moda na ESA, era um curso de curta duração, eu confesso que eu não levava muito a sério. Eu achava assim, as pessoas estão muito encantadas com isso, mas eu não acho que vai trazer muito trabalho, salvo para as grandes empresas, os grandes conglomerados de moda. E eu tenho que dizer que eu estava redondamente enganada. Está tendo muito trabalho, muita discussão, e envolve muitas áreas da propriedade intelectual e outras, né? A primeira questão, que eu não vou trazer aqui, eu adoro esse assunto, se um dia a Soraya me convidar, eu volto, que é para falar do direito autoral na moda, né? Que eu acho que é uma questão bastante, bastante controvertida, e eu tenho uma posição muito clara sobre isso, mas não vou falar sobre isso hoje. Então, muitas vezes, na ação judicial, acabam entrando todas as questões. Entra o direito autoral, entra a questão da concorrência e, às vezes, entra a questão do trade dress. E aí, eu digo para vocês, eu acho que o trade dress, na área de moda, ele é excepcional. Eu não vou olhar para um vestido, a menos que eu tenha comprado aquele vestido, a menos que eu seja uma fanática por aquela marca, e vou dizer qual é a origem, né? Até porque a moda é algo que o que está na moda é o que se repete, é o que todo mundo tem. A semelhança é muito tradicional nessa área de moda. Então, a gente tem que tomar o cuidado um pouquinho maior. Mas eu estou envolvida em vários casos, né? E eu vou mostrar só duas situações. Uma é que... Bom, então, espera um pouquinho, só falando. Como eu falei aqui, eu acho que é rara, né? Porque eu tenho que mostrar a singularidade representativa capaz de identificar a origem, né? Por isso que a gente sempre tem que trabalhar, que fica muito mais fácil, no nosso caso, que eu conheço a propriedade intelectual, porque a gente vai ter que pegar a propriedade intelectual e ver se eu consigo traduzir semioticamente. Então, a moda, por sua natureza, não só ela é volátil, ela muda a cada estação, né? E, além de tudo, está na moda que todo mundo usa. Está usando um determinado padrão de modelagem, é o que todo mundo, vestido comprido, todo mundo usa, ou recortes, não sei de que jeito, a transparência, as cores, né? Eu acho que assim, o pink, né? O pink que dominou o inverno, está dominando, então vai dizer, não, mas ele fez a mesma cor que eu, ou fez uma modelagem parecida. Eu acho isso muito complicado, né? Agora, então, assim, a gente vai ter que ter as tendências mundiais. Então, aqui, como é que eu faço? Este é um caso que, para mim, é muito claro que é uma situação de proteção no trade dress, né? Eu tinha usado aquela bolsa da esquerda, né, tirando a marca lá na início da apresentação, e essa tela que eu estou colocando aqui à direita é uma tela que não foi feita por mim, foi feita por um perito que foi até meu colega na semiótica da PUC, né? Então, por que ele está dizendo
que os produtos da Kipling têm um trade dress, porque eles têm uma série de elementos, uma série de signos visuais e visuais táteis que se repetem em todos os modelos, né? Então, desde a marca que tem um relevo, que está no centro da bolsa, esses zíperes que são sobrepostos e estão em cima, não estão dentro, a gente tem o macaquinho, a gente tem alguns recortes, uma série de elementos que se repetem nos vários produtos da marca. Então, quando você olha de longe, né, o nylon estonado, que outras usam, mas as outras não usam tudo isso, né? Então, são vários elementos que criam um conjunto visual que faz com que eu olhe para aquele produto e eu diga a marca, mesmo sem ter visto, de repente ela está de costas, né? Sem ter visto a marca propriamente dita. Então, esta é uma situação de moda, né? E existem algumas outras, mas eu ainda acho que é exceção. E eu vou contar um caso aqui que eu atuei, né? Que era muito, eu e a Débora, a gente queria falar, não podia falar, agora o cliente me deixou falar, até porque já chegou no STJ, já tem uma decisão definitiva, que foi chamada de a Guerra das Lingeries. Então, a da esquerda é a Alqual e a da direita é a da Hope, né? E este foi um caso muito interessante, porque eu fui chamada pelo advogado Rodrigo Cafaro, que já trabalhou em vários escritórios de propriedade intelectual grandes, né? Hoje ele trabalha sozinho. E ele falou assim: olha, o meu cliente recebeu uma notificação e eu acho que ele vai ser processado quando ele lançar esse produto, que é para o Dia dos Namorados, né? Que essa camisola da direita ia ser lançada às vésperas do Dia dos Namorados. Então, a gente está fazendo toda uma estratégia, nós achamos que nós temos razão. Eu falei, bom, eu só vou concordar com o trabalho se eu achar que você tem razão. Então, aí ele falou, a gente só quer deixar pronto uma defesa já prévia, né? Como a gente recebeu notificação, a gente sabe o que vai acontecer. Queremos um parecer semiótico jurídico, né? Com que trate desde o direito autoral, do trade dress, das outras questões, e ainda vamos ver o que mais a gente pode conseguir, né? Então, aqui, antes que tivesse uma ação pronta, nós já fizemos um parecer semiótico jurídico, né? E, além de tudo, ele fez uma espécie de uma defesa prévia, né? Usou esse trabalho nosso também. Nós chamamos também uma publisher especializada em moda, inclusive ela é editora de uma revista de lingeries, então a área de atuação dela específica é lingeries, que é a Márcia Lencioni. Então, ela fez todo um estudo ligado a um pouco quando que a lingerie entrou na moda, entrou na passarela, e um pouco de várias outras marcas concorrentes que tinham essas mesmas características, né? E aí aconteceu algo muito curioso, porque aí chegou na mão do juiz e foi num dia em que houve algum problema no site do TJ. Não me lembro se foi invadido, eu sei que o site saiu do ar. E apareceram os dois advogados desde o início da manhã, sentados ali na porta da sala do juiz, né? Os dois para falar com ele. Só que a defesa já tinha uma espécie de uma defesa prévia, tinha dois pareceres praticamente ali, né? E apareceram com calcinha, sutiã, camisola na sala do juiz, né? E foi negada a tutela antecipada. Então, o produto a Ré conseguiu vender no Dia dos Namorados, deu tudo certo. E aí houve uma perícia, e assim, a gente tem tido. Esse caso não estava em VAR especializado, estou até tentando lembrar se já tinha VAR especializado, mas como ele envolvia, no primeiro momento, mais direito autoral, ele não estava em VAR especializada e, coincidentemente, esse juiz normalmente me chamava como perita. Nesse caso, obviamente, eu estava impedida, porque eu já era parecerista do caso. Então, ele chamou um perito têxtil, eu falei que eu sou horrível para nomes, eu devia ter anotado, mas que fez um trabalho, inclusive estudante que faz um mestrado em moda,
fez um trabalho muito interessante, mas como ele não entendia de propriedade intelectual, ele chamou um colega nosso muito querido, que é o Dr. Clóvis Silveira, e fizeram um trabalho realmente primoroso. Eles foram, porque assim, é muito perigoso, e eu já vi acontecer isso, quando o perito trabalha com foto. Num caso como este, trabalhar com foto é uma coisa muito complicada. Eles foram nas duas empresas, eles pegaram os produtos, eles analisaram o tecido, a trama, toda uma questão técnica, por um lado, de um perito têxtil, e toda a questão da propriedade intelectual feita em conjunto pelo Dr. Clóvis. Então, foram nas empresas, fizeram reunião com os assistentes técnicos, e eu tive assim, a alegria de brigar com a minha querida amiga Débora Portillo, que estava do outro lado. Então, foi um caso bastante interessante aqui neste caso. Então, nesse caso, eu fui parecerista, depois eu fui assistente técnica, quando entrou a Débora ali do outro lado. E aqui foi uma coisa curiosa, porque a sentença, para minha surpresa, o juiz achou que tinha violação de trade dress. Eu fiquei bastante surpresa com aquela sentença, e aí foi para o tribunal, que já disse que não, e depois foi para o STJ, onde já tinham negado desde o começo o direito autoral, isso próprio. Aliás, eu discordo um pouco dessa... fala aqui, o direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a esterilização de uma criação de espírito. Tá? Então, eu concordo aqui. O que eu acho é que não dá para negar de cara uma tutela autoral, porque se houver o lado de uma questão artística, for uma obra artística, não é muito difícil você achar numa obra, numa peça de roupa, uma criação artística, mas basta a gente pensar, eu não trouxe imagens aqui, mas até vestidos da Elsa Schiaparelli da atual coleção, que são peças surrealistas, que são peças que não dá para dizer que não são arte, são mais arte do que roupa, na verdade. Na França, a gente tem uma tutela um pouco diferente, que protege desde que haja originalidade. No Brasil, eu acho um pouco mais difícil a gente chegar lá ainda, mas a gente teve uma situação em que uma bolsa foi considerada original. Agora, o trade dress, eu acho ainda mais difícil, porque eu tenho que olhar para a peça e dizer a marca. E no caso da camisola, também, ainda mais aquela marca, o Alcoal, que eu nem sei se é assim que se fala, é uma marca japonesa, que cresceu muito nos Estados Unidos, mas ela é de origem japonesa, não é o que a gente conhece mais, e o tribunal entendeu que não. Não, então está aqui, hipótese concreta em que o tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que há diferenças significativas entre as peças do vestuário comparadas. O uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina, e não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor. Então, aqui, este foi um caso em que foi considerado que não havia trade dress. E na análise semiótica que nós fizemos, nós mostramos uma série de outros produtos daqui e de fora que tinham exatamente esse mesmo desenho, e a questão da renda em tom contrastante, que já estava inundado no mercado, porque era uma tendência. E aí, outras possibilidades de aplicação da semiótica na área jurídica. No INPI, nós não usamos muitas vezes, mas usamos, e o INPI tende até a gostar. No CONAR, a gente tem usado bastante, só que aí a gente faz estudos bem mais compactos, porque tudo no CONAR é mais rápido e mais simplificado, então não vamos fazer um parecer de 40 páginas, não faz sentido, a gente faz estudos mais compactos. Em perícias em assistência técnica, a gente aplica também, e é possível aplicar em arbitragem. Não tivemos um caso concreto, tivemos algumas consultas, mas também é possível. E ainda a gente tem alguns casos em que a análise semiótica é feita com alguns institutos de pesquisa. Então, aqui a gente fez análise semiótica junto com uma pesquisa de mercado, quali ou quanti,
que acaba sendo um pouco orientada pela semiótica também. Então, a gente tem, às vezes, um trabalho mais completo, porque a gente tem também a pesquisa e mais o estudo semiótico. Então, assim, a semiótica é capaz de analisar qualquer signo, em qualquer momento, em qualquer situação, e por isso que ela tem sido bastante usada, e no meu caso, sempre junto com todo o estudo de propriedade intelectual, que eu tenho o prazer, eu acho que eu só descobri a minha vocação para o direito quando eu entrei na propriedade intelectual. Até então, eu estava até pensando em mudar de profissão quando a propriedade intelectual apareceu na minha vida. Então, eu sou muito feliz de estar nessa área e a semiótica acabou juntando mais ainda e sendo algo que eu faço em conjunto. Sensacional. Muito obrigada pela disposição para perguntas. É aquela hora que a gente bate palminha, todo mundo. Muito bom, obrigada, viu? Muito bom. Muito bom. Aberto aquele momento para as perguntas. Quem vai levantar as mãozinhas e abrir o áudio? Deixa eu ver aqui, quem que é? A primeira, Cris, vai lá, pode abrir o seu áudio. Cris. Soraya. E aí? Soraya, na verdade, eu estava aplaudindo. Ah! Foi muito boa a palestra. Tá obrigada. Fica aí já registrado as suas palminhas. Aquele que nunca falha nos seus comentários. Eu estou estranhando que ele ainda não levantou a mão. Ele chegou um pouco atrasado, mas eu tenho certeza que ele quer falar. Vai lá, Matheus. Boa noite, gente. Tudo bem? Gostaria, por favor, de saber da palestrante como é que, na prática que a senhora tem, como é que tem sido a análise do trade dress nos projetos arquitetônicos? O fato de haver um registro no órgão federal da arquitetura, ele tem alguma relevância nessa análise? É comum que os arquitetos façam esse registro ou não? Muito obrigado. Olha, na verdade, eu não tenho trabalhado muito, usado a semiótica em projetos arquitetônicos, né? Eu já atuei em questões que envolviam mais direito autoral, né? Que na verdade, teve um perito que realmente entendia, um perito que era um arquiteto, mas ele soube fazer um trabalho brilhante ali, entendendo também os conceitos de propriedade intelectual. Na verdade, eu não tive caso prático ainda de arquitetura, sim, de arquitetura de interiores. Então, mais móveis, mais objetos. Agora, de projeto arquitetônico, no sentido que você está dizendo, eu acho assim, se você está falando que é um ambiente, o ambiente da loja, do local é uma coisa. Agora, o projeto arquitetônico, praticamente agora, aquele do restaurante também envolvia, porque o projeto era muito parecido, né? E aí eu acho que, não sei se tinha algum registro ou não, ali se foi totalmente pelo trade dress, porque ali eles começaram a imitar o aspecto arquitetônico da fachada, principalmente a fachada, e a parte de interior que envolvia desde a decoração do interior, a iluminação, os elementos decorativos, os quadros e até o cardápio, né? Aquele caso foi um caso bem exagerado. Muito bem. Quem é o próximo? Vitor, você que adora trade dress. Não, tudo bem, vamos lá. Ela está falando do tio Pesos em Tacos, né? O caso dos restaurantes, que é, na verdade, uma referência, porque foi um dos primeiros analisados nos Estados Unidos, né? Mas não é, viu? Não era esse, não? Mas não, tudo isso bem. aqui é no Brasil. Ah, no Brasil. No Brasil, acho que tem do girafas, né? Tem alguns, né? Esse eu me perdi, desculpa. Mas eu até tive uma aula recentemente com o professor Marcos, na verdade, que eu estou fazendo uma matéria na UFPR, que a gente tem um material sobre sociedade informacional e tal, e nós tivemos uma aula sobre semiótica ligada a marcas. Mas, assim, sinceramente, a apresentação foi muito boa. A sua apresentação foi, assim,
muito diferente, muito bem elaborada, bem trazida para o lado do direito. E, assim, me impressionou a forma de exposição. Eu não tinha ainda acompanhado esse tipo de evolução, né, do desfoque. Eu, inclusive, quando você falou sobre a bolsa, eu até tenho um caso sobre bolsa, que a gente teve uma liminar concedida e, assim, eu fiquei acompanhando aqui, tentando prestar atenção para justamente usar isso no nosso caso sobre bolsa, porque eu acho que o desfoque vai funcionar muito bem. Agora, eu não tenho muito bem uma pergunta, porque Soraya me pegou um pouco desprevenido, mas, assim, eu acho que essas técnicas falta muito, assim, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão técnica de julgamento, né? Eu acho que esse tipo de trabalho que você faz, ele possibilita que a gente caminhe na direção de colocar critérios, né? Porque até hoje é muito difícil trabalhar com marcas de trade dress em relação ao que se entende só como concorrência desleal. Então, talvez esse tipo de exposição ela acaba facilitando para que a gente defenda um caminho registral. Você acha que o trade dress, em algum momento, ele vai caminhar no sentido da marca de posição? Você acha que ele vai chegar, você acha que ele pode ser tido como um item de registro? Qual que é a sua visão sobre isso? Excelente pergunta. Obrigada, Vitor. Eu acho assim, se vai ser registrado, muitas vezes, quando é uma embalagem, ela já é registrada, né? Já acaba registrando praticamente todos os elementos. É muito comum acontecer isso, né? Se é de um estabelecimento, fica mais difícil, mas é comum até que as pessoas façam um registro daquela embalagem, né? E que aqui já fica mais ou menos claro, né? Mas eu acho que o que a gente tenta fazer, e você viu, a gente, no começo do trabalho, explica os conceitos semióticos, mas não dá para ficar escrevendo em semiotiquês, né? Se eu ficar falando, não, os polissignos, sim, signos, o juiz que já não tem, o judiciário de uma maneira geral, já não tem muita paciência de ler trabalhos longos, vai ter menos ainda se ouvir uma coisa escrita quase que em outro idioma, né? Então, semiotiquês e economia são coisas complicadas. Então, a gente acaba traduzindo muito de uma forma prática e com imagens. Então, é por isso que você viu de uma maneira diferente. E já aconteceu de a gente ser chamado num caso em que era o segundo parecer semiótico. A pessoa pegou um parecer semiótico, um semioticista muito bom, mas que não sabia o que era propriedade intelectual. Então, ele fez um trabalho mais teórico e mais voltado para a semiótica e não chegou a conclusão nenhuma, né? E aí, pera lá, mas então por isso que eu acho que esse encontro da semiótica com a propriedade intelectual, né, de alguém que lida com as duas coisas, acaba sendo importante, porque a gente vai traduzir na semiótica. Então, muitas vezes a gente traduz com imagens e mostrando aquilo que o juiz precisa entender no texto jurídico, e às vezes está complicado, até porque muitos dos juízes não conhecem tanto a propriedade intelectual. Então, aí a gente vai mostrar de uma forma muitas vezes visual, né? Sem ficar trazendo o tempo todo aquela terminologia da semiótica, que ia ficar muito chata, né? Então, você viu que no começo eu falei, nos primeiros, acho que 5, 10 minutos no máximo, e aí eu passei para mostrar na prática. Muito legal. Sônia, você está recebendo vários elogios aqui no chat, depois no final, se você quiser, enquanto eu dou os recados finais, fica lá lendo os recadinhos, é ótimo. E tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, a Camille Machado, que está inscrita como ouvinte hoje aqui com a gente. Obrigada pela tua pergunta, Camille. Ela colocou, professora Sônia, a senhora tem algum artigo publicado sobre o tema? Ou indica algum? Acho muito interessante e gostaria de aprofundar o estudo. Gente, eu estou para escrever esse artigo junto com o professor Mário faz muito tempo. Por que a gente está demorando tanto para escrever? Porque eu acho que um artigo, para ficar interessante, ele tinha que ter muitos casos concretos, e cada caso vai ter que ter uma autorização escrita, né?
dos clientes, então isso dificulta um pouquinho, mas a gente estou devendo, eu vou escrever em breve. Né? Tem artigos bons sobre semiótica, mas não tanto direto aplicados à propriedade intelectual. É uma dívida nossa, precisamos sentar e escrever, vamos fazer isso. A gente está criando agora um site nosso e vai ter algumas informações, vai chamar Semiótica Jurídica, mas eu conto quando ficar pronto. Muito bom, muito bom. E sobre aquele slide que você colocou, você brincou comigo, a Soraya vai me convidar, né? Olha, fique registrado que eu não gosto de vodka. Então, quando você vier, não vai ser vodka que eu vou servir, tá? Vai ser um bom vinho. Que aí vinho eu gosto bastante. Ah, eu também, adoro vinho. A gente brincar um pouco. Alguém quer aproveitar, professora Sônia? Olha, gente. Professora, eu vou indicar, o professor Denis Barbosa tem um texto muito bom, um parecer, na verdade, que trazia bastante, tem alguns conceitos muito interessantes de semiótica. Eu vou achar aqui, porque esse texto a gente leu ele no mestrado, mas eu não tenho o link dele agora, mas eu vou encaminhar no grupo da comissão para que todos tenham acesso. Depois que eu desbloquear o grupo. Eu acho que é a semiologia da marca, se não me engano, que eu acho que foi a tese de doutorado dele. Isso, agora, foi a tese dele, que ele trabalha exatamente. com semiologia, né? Mas é maravilhoso. Eu sempre fui fã de carteirinha do professor Denis, que inclusive foi professor da ESA até o último momento possível, e o livro dele é maravilhoso, tudo que ele escreve é maravilhoso. Escrevia, infelizmente, não está mais conosco, mas eu lembro dele com muito carinho e sou muito fã, sempre fui muito fã dele. E é isso mesmo, desculpa a falha técnica aí, mas é porque foi utilizado como base para a nossa aula, que depois evoluiu para, né, a questão da semiótica. Me manda, Vitor, que depois eu publico. Eu mando por e-mail para o pessoal. Sim, é um texto muito interessante, muito bom, inclusive. Semiótica é muito difícil de entender, na verdade. Tem muita coisa filosófica, Olha, parece, professor. tá? Parece. Nas primeiras aulas de semiótica eu achei aquilo chatérrimo. Mas é porque é cansativa. Então, porque quando você está estudando só teoria, quando você começa a ver a aplicação prática, aí você começa a achar coisa legal e interessante. Muito bom. Hugo, você que tem tantas ações aí, gosta de trade dress, Tudo bem, registra o seu momento. Obrigado, boa noite. Oi, Sônia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estava aqui, na verdade, apreciando, viu? Maravilhosa a sua palestra, quero muito esse slide. Minha filha está em aula online aqui com as amigas também nesse momento. Ah, legal. Por isso que eu estou toda hora desligando tudo aqui. Mas eu não tenho pergunta nesse momento, não, viu? Eu tenho uns casos aqui que estão em andamento. Trade dress, particularmente, é o tipo de ação que são duas apenas que eu tenho. Uma, a gente está encerrando em acordo, que a gente conseguiu ali, de fato, somos réus, né? De fato, o cliente estava ali mesmo violando, a gente fez algumas alterações, estamos propondo um acordo e já está em fase de encerramento. E a outra, somos autores e está indo por um caminho bem interessante também. Mas eu sou bem novato aí com relação ao trade dress. Tem muito que aprender. Parabéns. É uma área muito interessante, né? Uma área muito legal. Gostei de uma coisa que você falou, aproveitando o gancho, quase que eu esqueço, comentei com a Soraya ali. Você comentou sobre a vara especializada que foi acabando com a perícia, né? E nós temos aqui em Santa Catarina um pedido para a criação de vara especializada. Eu já estou até repensando se isso é bom para a gente ou não. Olha, eu vou dar minha opinião, já que a gente está falando disso, o que eu acho, né? O próprio STJ mencionou que tinha que ter uma compreensão do marketing, do lado do consumo. Então, eu até entendo. Porém, o grande problema é, na hora que você coloca uma pessoa que entende de marketing, entende de administração, mas ela não tem a menor noção de propriedade intelectual, de repente o resultado acaba sendo distorcido. E o que a gente está vendo? Eu vi também, num outro caso, que esse eu não pude comentar, da área de moda, uma perita, que era uma pessoa que tinha uma formação em design de moda. Pelo jeito, ela só trabalhou 1 ano com isso, depois ela foi ser professora de alguma outra coisa, mas o fato é que ela fez uma análise em que ela falou que tinha violação de direito autoral, que tinha violação de trade dress, de concorrência desleal, e olhando só por fotos.
ela não viu as peças, quando a expertise dela não está aí. Então, qual é a minha opinião? Eu acho que deveriam, os peritos deveriam ser sempre 2. Um dessa área, se fosse de moda, uma pessoa da área de design de moda, se for de um produto de consumo de supermercado, de repente alguém de marketing, etc., mas junto com o profissional de propriedade intelectual. Né? Fizessem um único laudo, ganhassem a metade cada um, tá? Não é para ter 2 e pagar um absurdo de perícia, também não é essa a ideia, porque aí vai aumentar muito o custo dos processos, mas aí sim a gente poderia ter uma visão. Provavelmente os 2 peritos iam brigar muito, tá? Mas o fato é que ia se formar um conhecimento bem mais interessante. Né? Porque aquele que entende do mercado, aquele que entende dessa parte dos produtos, de embalagem e tudo mais, e aquele que conhece a propriedade intelectual, né? Para não ter uma coisa, não, mas é a visão só do advogado, também não. De repente, seria muito interessante se a gente tivesse os 2. Né? Mas não sei se isso vai chegar um dia. Eu gostaria muito, porque a gente acabou perdendo muito em algumas perícias aqui em São Paulo, estão sendo muito ruins. Não é que não existissem perícias ruins antes, tá? Mas era muito mais comum a gente ter um profissional especializado chamado como perito. E agora, pelo menos aqui em São Paulo, eu vi um caso que tem uma advogada nomeada umas 2 vezes. Foi até uma aluna minha. Mas é novidade, eu acho até que é um juiz novo, porque a maioria não chamam, se recusam a chamar. Mas, Sônia, você não acha que isso é um reflexo mais da ampliação da discussão do tema, de assim, porque eu não sei se isso é exatamente por conta da vara especializada ou se é a multiplicação de pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho, né? Não, não é porque, pelo menos um dos juízes da vara especializada, ele escreveu em sentença, né, escreveu em decisão e até em sentença que a parte jurídica quem tem que entender é ele. Por isso que ele não chamava um perito de propriedade intelectual. Né? Então, isso está escrito, está numa sentença que eu tenho guardada aqui. Então, a ideia era não chamar profissional de propriedade intelectual. E aquele caso da Kipling, por exemplo, foi uma coisa interessante, porque o que a gente vê muitas vezes é o próprio profissional. Esse era um professor de desenho industrial, que fez mestrado em semiótica na PUC, na mesma época que eu, mas a gente não se conhecia. Mas o que ele fez? Ele chamou um profissional de propriedade intelectual para dar um suporte para ele. Então, por exemplo, ele sabia exatamente o que era trade dress, ele sabia uma série de questões de propriedade intelectual, porque ele estava com um apoio ali. Mas eu tive um outro caso, então esse caso deu tudo certo, mas eu tive um outro caso em que eu fui assistente técnico, que foi muito complicado, porque era um professor de publicidade, até com atuação em semiótica, mas ele chamou um profissional que ele resolveu fazer um trabalho jurídico ali um pouco diferente e o laudo ficou um pouco estranho, né? E tem algumas de administração que ela vai pelo lado dela, ela faz pesquisa de mercado do jeito dela e ela nunca vê imitação de trade dress em caso nenhum. Fizemos uma pesquisa, não tem nenhum caso dela em que ela tenha constatado que tem risco de confusão ou associação. Bom, olha, a Renata colocou no chat, colaboração da Renata Lisboa, o nome do livro do professor Denis, que é Proteção das Marcas, uma perspectiva semiológica. Ela já me mandou a carinha do livro, eu vou colocar lá no grupo da comissão, que ele está bloqueado esses dias, porque nem todos leram meus recados, é um puxão de orelha em todo mundo. E aí a gente aproveita e deixa bloqueado até passar as eleições, porque a chapa anda quente, né? Eu e o Vitor, que somos lá da academia, do NPI, a semana está sendo tensa por lá. Então, acho até bom também, já que a gente sabe que nem todo mundo lê os recados, ganha mais uns dias para ver se lê. Mas esse livro, além de... Eu mandei a tese. De ler, tá? Eu mandei também a tese no seu WhatsApp, Eu vi, Soraya. vou jogar depois lá no grupo.
Obrigada. Fala, Sônia, você estava falando? Falei que é um livro que vale a pena ser lido, inclusive é uma leitura muito gostosa. Será que é fácil de achar? Porque ele é um livro talvez antigo, né? Não sei. Não é tão antigo, não. Eu não sei, eu acho que assim... Eu já sei quem vai achar para mim. Eu acho que Talvez... é 2003, 2004. Eu me lembro que eu comprei em 2005. Soraya, era um livro já muito antigo. mas aqui já tem uma edição. dá uma olhada no site do Denis, porque tem alguns livros que estão lá disponíveis em PDF. Ele era muito generoso, 2008. ele punha tudo online. O Matheus já colocou aqui, em algum lugar já tem. Muito bom. Se não tem mais perguntas, eu vou para os recados finais, porque com o avançado horário, já são 7h30, vários colegas já saíram da plataforma. Agradecer mais uma vez a querida Sônia. Já está convidada para voltar a hora que quiser e tiver disponibilidade. Achei que a sua ideia... A sua ideia do direito autoral e a moda, eu acho até que eu vou sugerir para algum trio da nossa comissão, porque você sabe, a gente é uma turma grande lá, e eles têm que ganhar tarefas, né? E eles ganham desafios. Eles têm o desafio 1, o desafio 2, e eles ainda não sabem qual é o 3, mas eles vão gostar. Mas só vai chegar no 3 quem já tiver feito o 1 e o 2. Mas depois eles vão ficar querendo muito fazer o 3. Mas é isso. Olha, fica a dica aí para quem já está aí pensando no tema para um webinar o ano que vem, já está agendando, acho que já está quase toda a turma já pegou os meses do ano que vem. Esse é um bom tema, sabatinar a professora Sônia com esse tema do direito autoral e moda. Sônia, o desafio 2 é assim. Aliás, amanhã tem desafio 2 do trio Cristina Casares, Camila Mello e Tereza Tomazini. Elas vão amanhã sabatinar o querido Alberto Camelier, o tema concorrência desleal, atos confusórios, que é um trabalho, se não me falha a memória, não sei se foi do mestrado, do doutorado dele, ele tem livro sobre o tema. Então, amanhã, lá no canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, às 18 horas, vai ser ao vivo, vai estar tendo a transmissão dessa sabatina em cima do querido Alberto Camelier. É bom você assistir, você já vai ver no formato. Então, como a gente tem uma visita à Folha de São Paulo, dos alunos, e depois eu tenho aula na ESA, então eu vou tentar... Então, você assiste depois do gravado. Mas não perde, porque aí você já vai vendo como é o esquema da sabatina. E vamos reiterar, né? Oi? Muito bom saber como é que é o esquema da sabatina. Eu sou fã de carteirinha do Alberto Camelier também, gosto muito, muito dele, vai ser brilhante, com certeza, que ninguém perca aqui. Exatamente. E reiterando, né, que as nossas reuniões, né, desse ano, de 2022, elas estão ocorrendo sempre às 18 horas. O calendário já foi divulgado na comissão. Quem perdeu ou não está achando, me pede que eu mando de novo. Tem sido sempre na última semana do mês, tem variado entre segunda e terça da última semana, mas se precisar eu passo de novo. A próxima reunião, ela está agendada para o dia 28 de novembro, às 18 horas, e a nossa convidada já está confirmada. Eu só vou dar um spoiler. Ela é servidora do NPI. Ponto. O tema e quem é, vocês vão acompanhando nas postagens lá no Instagram da Liga.pi, que é o nosso contato, né, com o mundo externo, é onde a gente se comunica, a nossa comissão, e dali vocês vão saber. E a gente aproveita para recomendar, né, seguirem justamente esse IG, né, da Liga Nacional.pi, e se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é lá que a comissão tem desenvolvido os seus trabalhos, seu conteúdo, e fica ali à disposição para quem quiser revisitar ou conhecer, e também do pessoal que tem se apresentado lá na Liga. E também não deixem, claro, de seguir as redes sociais da OAB Guarujá. Gente, muito obrigada aí pela presença dos membros que compareceram. Esses membros vão receber por e-mail a apresentação da professora Sônia. Só quem esteve aqui com a gente esse tempo todo... Era o que eu ia perguntar, graças a Deus que você você vai receber porque você veio e ganhou presença. Mas tem alguns que não. E se eu souber que andaram transmitindo um boto, puxão de orelha. A gente tem que estimular o pessoal a vir. Os agradecimentos finais também para os ouvintes, o pessoal que se inscreveu, que não foram poucas pessoas, eu vi que a maioria compareceu aqui. Reiterar que a nossa reunião, ela não é aberta geral, ela é semi-aberta, vamos chamar assim. A gente pede que as pessoas se inscrevam lá via o direct da Liga.pi, porque é uma maneira de eu conhecer quem está vindo, saber quem é a pessoa, qual é o interesse, se ela é de PI ou não. E a gente vai mantendo um contato.
Todo mundo é bem-vindo na comissão, quem quiser ser nomeado, é só mandar, a gente vai criando uma programação. É claro que eu também tenho uma capacidade de atendimento, que eu tenho que botar talvez um limite, mas a gente vai estudando isso, a nossa comissão já está com, sei lá, 75 pessoas, e a gente acaba dividindo o pessoal para criar conteúdo. Então, às vezes, quando vai crescendo muito, a gente vai botando, a fila vai aumentando também. Mas a gente vai criando maneiras de atender todo mundo e que fique registrado que todo mundo é bem-vindo. Sônia, mais uma vez, obrigada, boa noite para todo mundo, e até novembro na nossa próxima reunião, hein, pessoal? Eu agradeço. Então, se Boa cuidem. noite a todos.